Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Turmas 3001, 3002, né? Vocês, eu acredito que a maioria se lembra de mim, né? O professor Tiago Reis. Eu ainda estou com vocês, né? Por enquanto, né? Mas enfim, pelo menos até as aulas retornarem, as turmas estão ainda sob os meus cuidados. Eu estou deixando para vocês aqui um material, né, de estudos, né? Por que não botar já uma atividadezinha, um exercício, né? Então, o que eu vou falar inicialmente aqui, ele tem relação com a matéria do primeiro bimestre ainda, né? A industrialização. A industrialização é a matéria referente ao primeiro bimestre. Bom, nesse primeiro momento, eu vou fazer com vocês aqui uma abordagem bem breve do que é industrialização e de quais são os tipos industriais, né? Os tipos de indústria, melhor dizendo. Bom, a industrialização, ela nada mais é do que atividade econômica, né? Porque, não sei se vocês lembram, a economia tem três setores, né, que a gente costuma falar. O primeiro setor, o setor primário, que é a agropecuária, né? O setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que seria o comércio e os serviços. A industrialização, por definição, ela seria a atividade produtiva de transformação, né? Que pega uma infinidade de matérias-primas existentes na natureza e vai simplesmente transformando-as uma infinidade cada vez maior de produtos, né? A industrialização é isso. A industrialização, ou melhor dizendo, a fabricação de determinados produtos é algo muito antigo na história humana, né? Entretanto, né, sei lá, na antiguidade, nos períodos mais remotos, a capacidade de produção humana era muito limitada, né? E aí você teve um trabalho, por assim dizer, uma maneira, melhor dizendo, de se produzir, de se confeccionar produtos antigamente, que a gente poderia chamar, a grosso modo, de artesanato, né? E que por sinal ainda existe, claro, ainda existem essas práticas, mas era a maneira antiga de se produzir qualquer coisa. Imagina o trabalho, a quantidade de pessoas que haviam, ou melhor dizendo, a quantidade de trabalho que uma pessoa despendia para confeccionar um tecido, alguma coisa assim, num período mais antigo, né? Mas isso era algo muito remoto, né? Muito lá de trás, né? Até que as transformações na produção, né, criaram uma coisa, né, sei lá, uns séculos atrás, né, que a gente costuma denominar de manufatura. A manufatura é um meio trabalho manual, um meio trabalho mecânico, né? A gente começou a ter lá alguns equipamentos um pouco mais ainda rudimentares, mas que já começou a ser empregado na produção de algumas coisas, enfim, a escala de produção começou a aumentar, até que finalmente a gente chegou à fase industrial, né? Em que qual é a lógica exata da industrialização? É você intensificar, né, o uso de maquinário no processo de produção, né? Isso foi datado historicamente no século XVIII na Inglaterra, chamada Primeira Revolução Industrial, né, em que nós tivemos ali alguns produtos, né, como a indústria têxtil, né, algumas produções assim um pouco mais simples, mas que você teve ali, por exemplo, já o uso da máquina a vapor, né? Isso já foi algo muito revolucionário na época, né? Isso no século XIX na Inglaterra, é chamada Primeira Revolução Industrial. O carvão foi algo muito importante, né, para impulsionar isso daí. Depois, no século seguinte, né, a gente já tem a chamada Segunda Revolução Industrial, quando aí o negócio se expande de uma maneira impressionante, isso adentra o século XX, inclusive, com uma produção muito maior, né, de uma série de outros setores, como, por exemplo, a indústria automobilística, ela surge nesse momento, né, entre outras modelos, né, industriais que vão surgindo e se intensificam, né? A própria ideia de você criar também uma grande sociedade de consumo é algo muito característico da época, e você já tem ali como fonte de energia o petróleo, uma capacidade de produção muito maior,
e essa revolução que já se expande para além da Inglaterra, a França, Estados Unidos, outros países, né? E no século XX, para ser mais exato, né, por volta dos anos 1970, foi surgindo algo que hoje a gente está denominando já de terceira revolução industrial, né, que foi possível devido aos avanços em ciência e tecnologia, em grande medida ainda no esforço da Guerra Fria. Lembram dessa matéria lá no segundo ano que a gente estudou, né? Deixou esse legado, né? E principalmente nos países capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo, isso foi repassado para a produção de bens de consumo, e você teve ali o surgimento de uma série de indústrias e produtos que nós temos hoje na área de informática, por exemplo, de telecomunicações, de robótica, enfim, e que foi viabilizado devido ao aumento, né, da capacidade, por assim dizer, de transporte e comunicações, né? Mas enfim, depois eu vou comentar um pouco mais esse aspecto da chamada terceira revolução industrial em outro momento, mas o importante foi deixar claro isso, qual é a definição aqui de industrialização, né? Industrialização, portanto, ela é por assim dizer, o setor da economia, né, de transformação, né? Industrialização, por definição, é a atividade, né, melhor dizendo, de transformação de matéria-prima em diversos produtos, ou mesmo matérias-primas processadas, né, que vão ser utilizadas depois na produção de uma série de outros bens, né? Por exemplo, tu pega um aparelho celular hoje, você já se perguntou o quanto de trabalho, quanto de produção industrial tem por trás daquele produto? Uma infinidade de coisas, né? Muita matéria-prima foi retirada nos mais diversos países, uma cadeia produtiva enorme foi feita, tem uma série de componentes ali, tecnologias fabricadas no mundo inteiro, né, e compactados naquela máquina, né? E isso mostra a complexidade que é a industrialização, sobretudo a industrialização nos dias atuais, né? Agora, como que isso é feito exatamente, né? Como que funciona esse mecanismo, que também é um mecanismo de divisão do trabalho, né? Nós temos os chamados tipos industriais, os diferentes tipos de indústria, né? Se a gente for procurar uma classificação mais ampla, né, de entidades ligadas, por exemplo, à própria indústria, você vai ter uma classificação de tipos industriais muito mais ampla do que essa que eu vou apresentar a vocês. Entretanto, ainda do ponto de vista didático, para a gente aqui compreender na geografia, no estudo a nível médio, a gente ainda utiliza muito essa classificação que não está ultrapassada e é muito útil do ponto de vista didático, né, que nós teríamos três grandes tipos de indústrias com alguma subdivisão. E esses tipos industriais são as chamadas indústrias de base. O que são as indústrias de base? São aquelas que retiram o primeiro material lá da natureza, né, a matéria-prima em estado bruto, e começa a transformar ela, por assim dizer, em matéria-prima processada. Vou dar uns exemplos aqui. Você tem uma indústria metalúrgica, uma indústria siderúrgica. O que ele está fazendo ali, afinal de contas? Está pegando produtos metálicos da natureza, está começando a transformar, sei lá, em um monte de chapas, né, chapas de aço, coisas assim, que vão ser empregadas por outras indústrias na fabricação e confecção de outros produtos. Okay? Então, o produto que ela está colocando é isso, ela está fornecendo uma matéria-prima processada através da retirada de algo que estava ali na natureza e iniciou aquele processo de transformação siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, né? Ela retira o petróleo lá do subsolo e começa a transformar ele em outros materiais, como por exemplo, até na Reduc, o pessoal conhece bastante, né? Diesel, gasolina, enfim. É uma grande petroquímica, né? Da Petrobras, a refinaria Duque de Caxias, enfim, é assim que funciona o negócio, né? Isso é uma indústria chamada indústria de base, né? Aquela que fornece essa infraestrutura inicial para a fabricação dos produtos.
Há também um tipo de indústria que, dependendo da classificação, pode ser chamada como indústrias de bens de capital, de bens de produção ou indústrias intermediárias, que são as indústrias que fazem o quê? Que elas confeccionam materiais, equipamentos que serão utilizados por outras indústrias. Por exemplo, uma indústria que fabrica, por exemplo, autopeças, que será utilizado por uma indústria automobilística, uma indústria que fabrica máquinas e equipamentos industriais, enfim. Então ela está abastecendo os demais setores, ou melhor dizendo, os demais setores e outras indústrias com o produto que elas vão utilizar na fabricação dos seus produtos, né? E por fim tem o outro tipo industrial, que é chamado indústria de bens de consumo. E essa indústria é aquela que fornece essa infinidade de produtos que nós utilizamos hoje, que nós compramos, né? Desde, sei lá, uma indústria alimentícia, a um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um automóvel, tudo isso são bens de consumo, né? Ou seja, as indústrias de bens de consumo são aquelas que fabricam o produto, né? E que procuram, inclusive, normalmente ter uma boa logística, uma boa estratégia, né, de atingir mercados consumidores. Essa tipo de indústria, né, que é a indústria de bens de consumo, ainda costuma ser muito empregada uma classificação, né, uma subdivisão delas com relação à durabilidade dos produtos. A gente pode classificar indústria de bens de consumo duráveis, semiduráveis, né, e não duráveis. Uma indústria de bens de consumo durável, por exemplo, uma indústria de bens de consumo durável, uma indústria automobilística, por exemplo, né? Um carro, ele dura. Embora hoje a gente sabe que a ideia do carro também está sempre ter um lançamento, né? Eu acho que comparado com automóveis antigos, a própria lataria hoje é bem mais, material menos resistente do que era antes, né? Tem uma estratégia também que a gente chama de obsolescência programada, né? Os produtos, eles necessitam de consumo, então não é interessante você fabricar algo que também vai durar muito, né? Como um exemplo melhor para falar disso é a fabricação de um eletrodoméstico típico como a geladeira, né? A geladeira antigamente das nossas famílias antigamente duravam décadas, né? Hoje uma geladeira, sei lá, com 5 anos talvez ela já esteja bem avariada, né? Porque é necessário, às vezes tem muita tecnologia, muito recurso, mas a durabilidade dela não é tão grande assim com relação ao que era décadas atrás, né? Porém, a geladeira, ela é um bem de consumo durável, né? Geladeira, televisor, eletroeletrônicos, celular talvez seja bem discutível hoje, né? Porque o pessoal troca de celular de uma maneira muito intensa hoje, inclusive até por uma obsolescência, como obsolescência tecnológica, né? Vai ficando defasado tecnologicamente aquele equipamento, né? Mas enfim, a princípio a gente vai classificar eletroeletrônicos, automóveis, né, como exemplos de indústrias de bens de consumo durável. Uma indústria de bem de consumo semidurável, uma indústria, por exemplo, que fabrique vestimentas, né, roupas, calçados, né, são bens de consumo com uma durabilidade menor, né? E o que seria uma indústria de bem de consumo não durável? Uma indústria alimentícia, por exemplo, né? É a ideia do produto perecível, né? Aquele produto que estraga, né? Se ele passar, por exemplo, a validade dele ou for exposto a condições ambientais desfavoráveis, ele estraga, ele é perecível. Por exemplo, uma indústria que fabrique salsicha ou sardinha, por exemplo, né? Uma empresa dessa, uma indústria dessa, uma indústria uma indústria alimentícia é um exemplo perfeito de uma indústria de bem de consumo não durável. Nesse caso, inclusive, é um produto que estraga, né, se ele não for consumido no seu devido tempo. Então, esses são os exemplos de tipos industriais, ainda são empregados esses recursos até hoje. Claro que a gente pode ter um nível de detalhamento maior, por exemplo, você pode falar hoje
até mesmo de indústrias de tecnologia de ponta, né? Como é que você classifica exatamente hoje, por exemplo, uma indústria de bens tecnológicos, de informática, né? Mas enfim, a princípio vamos deixar essa classificação um pouco mais tradicional, porque ela, do ponto de vista didático, ela é muito útil para a gente, né? Então vamos procurar afirmar o entendimento desses tipos industriais. Então, para enfatizar, o que é a indústria? A indústria é a atividade de transformação, né? De transformação da matéria-prima através de um processo produtivo gigantesco que vai, no fim das contas, possibilitar a nós uma infinidade de produtos, né? E quais são os tipos industriais? Nós temos as indústrias de base, que são aquelas que cuidam da etapa inicial de transformação da matéria-prima. Temos as indústrias de bens de capital, que são aquelas que fornecem insumos, né, máquinas, equipamentos para as outras indústrias. As indústrias de bens de consumo, que são aquelas que confeccionam os produtos finais, né, que nós utilizamos. Sendo que as indústrias de bens de consumo podem ser divididas em indústrias de bens de consumo duráveis, semiduráveis ou não duráveis, de acordo com uma expectativa média de durabilidade de seus produtos, que também podem ser entendidos, de certa forma, em produtos perecíveis e não perecíveis. Também é um recurso que ajuda a gente a entender isso. Enfim, pessoal, o que eu tenho para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente eu vou colocar uma aula falando sobre os fatores locacionais, né, os processos de concentração e desconcentração industrial. Enfim, eu vou deixar esse material aqui. Eu vou deixar um pequeno resumo para vocês também e uns exercícios de fixação que vocês farão e poderão deixar lá no sistema, ok? Enfim, gente, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!